O título do trabalho é o nível individual da construção de sentido e as relações entre texto e discurso 2, e o plano, sentido e efeitos do sentido, da estrutura da língua, a estrutura da comunicação 2. A autora Marcelene Costa de Oliveira, orientador professor Dr. Silvio Luiz da Silva, programa PIVIC. Esse trabalho não está vinculado a nenhum objetivo de desenvolvimento sustentável. Introdução. Esse projeto busca analisar os elementos linguísticos que compõem a construção do sentido no processo comunicativo, vinculados às circunstâncias de fala e uso de todos os elementos físicos, psicológicos, sociais, culturais, etc., que corroboram para a compreensão do significado e sentido atribuídos ao discurso individual de cada sujeito, focado nos entornos linguísticos presentes no texto e discurso proposto por Eugênio Cossério. Cossério propõe a perspectiva de uma linguística integral, dividida no plano universal dos saberes em geral, o plano histórico da língua e o foco do nosso trabalho, o plano individual, texto, discurso e língua em uso. A linguística integral abriu diversas possibilidades de análise da produção de sentido da materialidade linguística voltada para os mais variados processos de significação de texto e discurso. O plano individual está voltado para o texto e discurso e para a capacidade individual que temos de compreender um sentido e sua produção de sentido. Todo falar contém características individuais de um falante determinado, ao observar toda a diversidade e variações linguísticas do falar individual e diferenciar o que se deve escrever ou falar no momento, sendo adequado ou não. Como base teórica, foram utilizados principalmente os Cossério 1955-56, Determinación y entorno de los problemas de uma linguística de hablar. Segundo o autor, os entornos são divididos entre 4 tipos: situação, região, contexto e universo de discurso. Na perspectiva de Cossério, os elementos contextuais, como estão estudados, não são suficientes para compreender tudo que o texto nos quer trazer. Por isso, realiza um detalhamento de vários elementos que influenciam a atividade comunicativa. Ou seja, é preciso ir bem mais além, visando aspectos semânticos pragmáticos ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. O sujeito do plano individual utiliza cada um desses entornos em seu texto e discurso sem perceber, pois na produção é possível interligar o assunto, destacar as circunstâncias, o local, o contexto que foi expresso e o universo que representa. Tendo isso em mente, pegamos esses conceitos e aplicamos em textos da internet, Twitter, para ser analisados e comprovar tais conceitos. Objetivos. O objetivo desse projeto ressalta a importância dos elementos que subsidiam a produção de sentido. Nosso foco é principalmente a teorização, a compreensão da proposta teórica de Cossério, de uma linguística integral, suas idiosincrásias e, mais amplamente, a sua possível contribuição para o entendimento do real funcionamento da língua em uso, em situação do falar, especialmente dos contextos e publicações da internet. Espera-se que esse trabalho seja o norte para novos estudos gramaticais, semânticos, pragmáticos, literários e na linguística em geral. Metodologia. O trabalho é feito com a seleção semanal ou quinzenal de textos a serem debatidos com os demais participantes do grupo e encontros. Primeiramente, tivemos encontros semanais presenciais e, a partir dos efeitos da Covid-19, passamos a encontros semanais virtuais. Para os encontros são feitos resumos, resenhas, esquemas de textos lidos, artigos em grupo ou individuais. Cada membro do grupo é incitado a realizar um apontamento, ou mais, do que mais gostou do texto, ou suas dúvidas para com ele. Há também reescritas do aparato teórico para que seja mais palatável ao entendimento do grupo. Durante os encontros presenciais, tem-se uma roda de conversa em que todos os discentes expressam suas opiniões sobre as leituras. Atualmente, as conversas acontecem virtualmente via Google Meet. Já trabalhamos com a análise dos entornos linguísticos do texto anteriormente e continuamos agora. Resultados e discussões. Por se tratar de uma pesquisa essencialmente bibliográfica e de busca do entendimento teórico do funcionamento de língua em uso, da produção de sentido e dos efeitos, nossos resultados são também propostas de reflexões e de modo que aprofunda os estudos teoricamente, partindo de uma
aplicação da teoria em textos específicos para comprovar a eficácia da proposta. Como resultado, descobrimos que os entornos estão presentes e que eles determinam o lugar de fala do autor, quem ele é, o universo em que o texto está representado, os seus diversos contextos, tanto verbais como não verbais, tudo correlacionado para dar um sentido mais amplo para o objeto de estudo. Conclui-se que os entornos não seriam a teoria dos contextos, pois contexto é apenas uma parte dos entornos, mas sim a teoria sobre todas as circunstâncias de fala. É possível identificar uma análise dos contextos interligados, ou seja, não se pode dizer que tal texto é idiomático ou contextual, mas a combinação deles, entre um e outro. A análise dos textos de fala reais e as funções comunicativas, conseguimos apresentar os processos mentais e os elementos que interligam as relações de sentido entre a fala e aquilo que subdiziam na produção do sentido, ou seja, o que está oculto na fala, e expor suas funções lexicais que foram feitas inconscientemente pelo falante, de modo a teorizar e explicar o uso linguístico, afastando-se de meras pressuposições empíricas. Conclusão. O projeto nos trouxe um novo olhar sobre o mecanismo de produção de sentido, que em geral temos empiricamente sobre a ótica da linguística integral de Cosério. Podemos entender melhor sobre o que a linguagem pode representar e suas diversas formas de representação, em que tudo se encaixa para a construção do sentido, e o modo como esses elementos se intercambiam. Os entornos ultrapassam os limites do idioma por meio de circunstâncias de fala, ao construir novas formas de significação e sentido, e demonstração de relações entre os diversos elementos que implicam a produção de sentido. Agradecimento à Universidade Federal da Paraíba, professor Dr. Silvio Luiz, aos colegas discentes pelo apoio e colaboração, também a CNPq e a Propesc pelo incentivo e informação. Obrigada.